fazer essa parceria com vocês todos. Então, eu não vou repetir todos, então parabéns para todo mundo aqui da mesa, obrigado pelo convite, ICLEI, Ministério do Meio Ambiente, nessa operação nacional aqui, a Prefeitura aqui de Campinas, o ACMIL aqui também pelo Estado, a gente conseguindo fazer esse desenho. Tem pessoas maravilhosas aqui fora da mesa, citar o Gabriel e a Ângela pela Prefeitura também, além de todo mundo que já foi citado, mas reforçando, o Cláudio Maretti e toda a equipe aqui da Secretaria. E a ideia, por que isso? Ou seja, e óbvio tem um monte de colegas, amigos e pessoas para conhecer. Não dá, senão depois eles cortam aqui a gente já está atrasado. Então, só para reforçar a equipe toda aqui da Secretaria, tem mais gente, mas a gente tem desde envolvimento, né, a Carol está aqui, do GEF ProSpécies, de trabalhar com esse desenho a partir do Plano de Ação Territorial, o PAT, da região da Grande São Paulo e da Cinturão Verde da cidade de São Paulo. A gente tem educação ambiental, pesquisa, energia, a parte da CETESB. Então você tem todo um trabalho de uma série de temas que tem relação, né, e isso são convites que foram feitos na Assessoria de Mudança Climática, organizou isso aqui dentro da Secretaria do Estado. A gente fez um complemento só pela BEMA, a partir dessa oferta, mas são a própria identificação das pessoas dessas áreas com o tema de arborização urbana. Então, reforça de novo a importância da gente conseguir trabalhar esse desenho de um trabalho multiprofissional e transdisciplinar aqui para a gente conseguir avançar, né? Então, chamar só algumas coisas importantes, o peso aqui de estar representando a diretoria da BEMA aqui, né, nesse evento, então, em particular da presidência, a secretária do Mato Grosso, a Maura Lazzaretti, né, que achou melhor ter alguém presencial do que conseguir fazer isso online, então ela conseguiu fazer isso daqui e pediu para fazer esse desenho, mas tem toda uma diretoria, tem todo um trabalho grande, e de todos os estados juntos é uma temática importante para a gente aqui. A tal ponto que a gente tem um desenho dentro da ABEMA, tem todo um corpo de dirigentes, são 50 entidades representando o Brasil inteiro, e tem corpo de atividades técnicas, que a gente chama de câmaras técnicas, e tem grupos de trabalho, né? São mais de 500 profissionais envolvidos no Brasil inteiro, e essa temática de arborização urbana perpassa por boa parte dessas câmaras técnicas e por boa parte desses grupos de trabalho. Aqui eu tenho a função de ser um dos coordenadores da Câmara Técnica de Biodiversidade, então tenho vários grupos de trabalho integrados já com esse trabalho nosso aqui. Tem vários, né, ou seja, a gente já ouviu, né, falar bastante da importância do município e do trabalho do município em relação a essa temática daqui, mas tem uma agenda muito forte que os estados têm. O Maurício depois já até falou, vai poder falar mais ao longo da oficina do que vai trazer já a nova base de legislação sobre o tema, mas tem uma parte já de fazer esse desenho de integração entre regiões metropolitanas como Campinas, aqui a região metropolitana de Campinas faz, já a partir de um trabalho bastante forte com o ICLEI, com o apoio do Estado, e de conseguindo trabalhar regiões metropolitanas, conseguindo trabalhar essa conectividade, esse trabalho entre os municípios, a gente conseguir aplicar algumas coisas, por exemplo, a abordagem por paisagens, a gente conseguir avançar e garantir que isso funcione do ponto de vista até de corredores também, de trabalhar nesse desenho e de garantir perpetuidade para esses maciços. E aí eu vou fugir um pouco da questão de florestas urbanas, de trabalhar arborização, árvores urbanas. E a Carol está aqui, eu peço desculpas que eu já estou sem óculos também, não consigo enxergar onde ela está, ali atrás, mas de reforçar inclusive também outros tipos de vegetação, da importância que não sejam só árvores, nem sejam só florestas, da importância disso para todas as cidades, para os estados, para a gente conseguir fazer esse desenho, então a gente conseguir fazer esse desenho de harmonização. O que a gente está buscando agora são essas parcerias, e aqui estão representadas, para a gente conseguir avançar cada vez mais nesse sentido, né? E, por fim, fazer um convite para vocês. Nós estamos também, do mesmo jeito que aqui, a gente está aqui vivendo também no meio de uma reunião do ICLEI, né? Parabéns de novo para o ICLEI, pensando na COP30, como foi anunciado agora também pelo Adalberto. A gente também tem um desenho, a ABEMA está com um processo de preparação, e vocês todos estão convidados. Isso foi inaugurado no 10 de abril, é um processo virtual já de preparação, que chama Calha Belém. A gente está trabalhando junto à ABEMA, com o Instituto Tecnológico Vale, a Vale e mais outros parceiros, né? E
tem uma série de agendas virtuais, elas perpassam por capacitação, sensibilização, que é uma linha, produção de documentos de referência, uma segunda linha, e a terceira linha, virtual e híbrida, trabalhando já com a construção de projetos, né? Isso reforça e cruza temas diversos. Hoje, o próprio Ministério do Ambiente está nos representando bem, né? A própria Presidência da República está, inclusive, na UNOC, na Conferência Mundial da ONU de Oceano, que está acontecendo agora, em Nice, na França. Tem todo um desenho, uma série de articulações importantes para a gente poder trabalhar. Então, são temas importantes que a gente tem, e tem o convite também que a gente já tem um espaço garantido na sede do ITB, lá em Belém. Tem auditórios, salas de aula, salas de reuniões, espaço para exposições, que a gente chama da Casa da Biodiversidade e Clima, e ela está aberta para vocês também, né? Então, vão ser os 12 dias lá para a gente poder avançar essas discussões, e em especial com os municípios, também a gente conseguir usar esse espaço para fazer essa integração e reforçar o que a gente está tentando fazer aqui, para fazer essa integração das escalas de território, não só escalas de governo, mas escalas de território. Por isso que é importante vocês estarem aqui também. Então, muito obrigado, parabéns, e desculpa por ter passado um pouco dos minutos. Antes de finalizar a mesa, o secretário Braz Adegas pediu a palavra. Por favor, secretário. Eu só queria deixei para esse momento final, porque a gente tem que reconhecer as pessoas que estão do nosso lado, ajudando a construir grandes políticas públicas. Eu queria agradecer aqui o Rogério Menezes, que foi meu antecessor na Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade, que hoje está lá na Fundação José Pedro de Oliveira, que é um dos melhores exemplos de Mata Atlântica aqui no nosso estado de São Paulo e do Brasil, que agora, inclusive, tem lá um ponto turístico que é um passeio guiado. Queria também agradecer a minha assessoria, a Ângela Guirral, a Andréa Struckel, a Marcela Pupim, que está ali do meu ladinho, né, 24 horas por dia, o Vogel, o Jean, a Carla Carneiro, o Mário e o Gabriel Neves. Quero que vocês deixem para o final, esses nomes são os nomes que estão ajudando a dar continuidade nesse grande projeto ambiental da nossa cidade de Campinas, com o apoio total do nosso prefeito Dário Saad, né? E que tenho certeza que nós vamos, Maurício, fazer muita diferença no nosso país com a ajuda do Ministério do Meio Ambiente, e conte com a gente. Muito obrigado, e estou muito feliz mais uma vez de recebê-los aqui. Obrigado, secretário. Obrigado a todos. Acho que agora o Maurício quer falar alguma coisa? Tá. Agora eu acho que vocês podem descer. A gente vai dar continuidade aí para a segunda parte da... vamos tirar uma foto, por favor. Maurício, pode ficar, né, Maurício?
Bom, agora vamos para a segunda parte aqui da nossa plenária. Então, a gente vai falar um pouco sobre a contextualização do Planal e da arborização urbana. E eu vou chamar o Maurício Guerra, que é o diretor de Meio Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e a Jennifer Bieser, também coordenadora-geral do Departamento do Meio Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Bom, muito bom dia a todos e todas. Mais uma vez, para nós, é uma satisfação muito grande que a gente tenha dado início a esse processo de construção participativa, presencial, onde nós teremos a oportunidade de estar nas 5 regiões do país, e não podia ser diferente por todas as falas aqui colocadas, a sinceridade em estarmos dando início aqui na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, esse processo rico e inédito de construção de uma política pública que pretende ampliar o processo do federalismo no nosso político e, evidentemente, do federalismo na implementação de uma agenda ambiental, e que a gente entende firmemente o papel constitucional da pauta e da agenda ambiental, e ela precisa ser compartilhada como direito e como dever de todos nesse processo. Destaco mais uma vez a importância de que todos que estão nessa sala sabem, porque vivem a realidade do que é a agenda ambiental e da luta do que é essa agenda ambiental. Mais do que nunca, a gente precisa estar atento, porque nós não superamos o processo, infelizmente, da tentativa de apagamento das nossas lutas e conquistas ambientais. O país, ele se enquadra, infelizmente, numa triste marca de termos os maiores assassinatos de ativistas ambientais do mundo. Não faltam exemplos, não faltam situações que nos levam a isso. Além disso, agora estamos passando um processo de apagamento da nossa legislação ambiental, construída com tanto esforço e com tanta necessidade. O Código Florestal sofreu um duro impacto anos atrás, mesmo uma política sendo construída nos anos 40, nos anos 60, e agora estamos passando um processo difícil de enfrentamento, mais uma vez, da principal estrutura de lei legal de licenciamento, que é o licenciamento ambiental, e que está sofrendo um ataque brutal sobre sua completa apagamento da estrutura ambiental do país. Então nós precisamos estar atentos a isso, porque isso não é desenvolvimento, isso não trata de ataque à nossa ministra Marina Silva, mas é um ataque a cada cidadão brasileiro, que, se tivermos esse apagamento da legislação ambiental, nós seremos igualmente apagados da história desse país. Então é importante estarmos atentos e inteiros nessa luta para que a gente reverta esse quadro, esse momento. Na contramão desse processo, ou melhor, na mão da história e na mão do lado certo da história, o governo federal vem impulsionando as agendas ambientais com a retomada do Plano Clima e a retomada da reconstrução das principais legislações do país. Recentemente vocês viram a Lei do Mar sendo constituída, sendo colocada em aprovação, e nós temos hoje um novo processo desse. De forma similar, lógico, nas suas devidas proporções, nós estamos aqui hoje construindo o Plano Nacional de Arborização Urbana, onde nós estamos aqui na luta, a SBAL, e nós nos inteiramos na luta da SBAL e de tantos outros, exatamente na construção agora da Política Nacional de Arborização Urbana, que tramita no Congresso Federal. Esperamos ainda dentro dessa gestão termos o entendimento do Congresso e termos aprovado essa política nacional. E essa política nacional é a base da construção desse plano aqui, que nós decidimos não esperar para dar nascedura, ter
a possibilidade de a gente ter esse processo inicial. Então, eu queria aqui dar início aqui à nossa apresentação, nessa fala longa, introdutória, mas que é fundamental para que a gente esteja todos alinhados no contexto que nós estamos hoje enfrentando. Como todos sabem, aqui as cidades representam esse grande maciço populacional, né? São 87 pessoas, por cento da população vivendo nessas áreas urbanas, e, como foi colocado aqui, as regiões metropolitanas, Paulo destacou o papel das regiões metropolitanas, eles representam 61% dessas grandes e médias cidades. A questão climática chegou com intensidade. Nesses últimos 10 anos, 93% dos municípios brasileiros foram atingidos por algum evento climático. Esse é o contexto que nós estamos inseridos para discutir a arborização das nossas cidades. Os desafios a cada momento são apresentados, né? O calor excessivo, o calor extremo, chuvas e secas de um lado e do outro do país, e a poluição do ar varrendo também aquilo que a gente já tinha como clássico, né, nas nossas cidades, a poluição do ar, ele se soma aos eventos extremos de secas, chuvas e do calor, como problemas ambientais de destaque em nossas cidades. Mas as oportunidades estão aí, aliás, estavam aí, aliás, sempre estiveram aí, aliás, estamos deixando de estar aí, porque a gente está deixando de ter exatamente esse componente que faz todo esse processo de regulação climática, que são as nossas árvores. Mas ela é a oportunidade que nós temos para continuar resiliente nesses desafios. Em 2024, nós tivemos um marco também da constituição de um programa intergovernamental, reunindo 3 ministérios, Ministério do Meio Ambiente, Cidades e Ciência e Tecnologia, na promoção de um programa que é o Cidades Verdes Resilientes, que tem o objetivo de aumentar essa qualidade ambiental e a resiliência das nossas cidades brasileiras, integrando as políticas urbanas, ambientais e climáticas e estimulando essas práticas sustentáveis e, sobretudo, os serviços ecossistêmicos. O verde está no centro do programa, não só da frase, mas no centro do programa, e é ele que pode fazer exatamente a transformação para que as cidades continuem, aliás, para que as cidades sejam resilientes nesse advento. O programa reúne 6 principais temas, que são os temas que a gente constitui como aquilo que seria uma cidade sustentável. Uso e ocupação sustentável do solo, áreas verdes e arborização urbana, soluções baseadas na natureza, tecnologia de baixo carbono, mobilidade sustentável e gestão de resíduos. 2 grandes temas, eles entram como uma grande novidade de uma política pública no país. Áreas verdes e arborização urbana. A arborização urbana entra na centralidade desse processo. E a outra é soluções baseadas na natureza. É o primeiro programa que destaca, cita e coloca esse tema como uma política pública federal a ser ali implementada. E as linhas de ação é aquilo que conduz o que o programa vai ser responsável em fazer. Então, tem o papel da articulação institucional, promover essas orientações técnico-normativas. A gente identificou diversas lacunas nesses temas da lei constituída. Uma dessas lacunas é o próprio Plano Nacional de Arborização Urbana, então ele entra nesse papel de orientações técnicas normativas. A outra linha de capacitação e informação, a gente tem um instrumento importante aqui, que é o Cadastro Ambiental Urbano. A gente tem a satisfação aqui, nosso professor da Embrapa está aqui presente e que está conduzindo um trabalho importante, no professor Ivo, importante, Ivan, me perdoe, Ivo e Ivan são 2 parceiros enormes da Embrapa, professor Ivan, que está na construção também do CAL, nessa discussão. Temos aqui a necessidade da elaboração dos planos e projetos de intervenções nesta linha, né, de atuação, e, finalmente, do financiamento climático ali colocado, que foi tão bem destacado pelo nosso secretário Roberto Maluf, nosso chefe aqui, que falou. Bom, e vocês vão ver agora nesse slide a importância da entrada do governo federal nesse processo, em que busca firmemente a articulação dos estados e dos municípios na constituição de uma agenda que a gente entende cumpridora da Constituição
que é exatamente esse conjunto aqui de ferramentas para o tema da arborização urbana, que é ampliar a difusão do cadastro ambiental urbano nos municípios, promover sempre, né, dentro dessa articulação institucional, os processos de construção participativa, como estamos fazendo aqui. Na parte do mecanismo de financiamento, estamos empenhados na discussão de uma minuta de regulamentação da Lei 13.731, todos conhecem, 2018? Todos conhecem? Quase todos, né? Ou quase ninguém, ou quase meio copo cheio, quase meio copo vazio. Essa lei é uma lei que pensa que 10% das multas ambientais sejam carimbadas para a arborização urbana. Alguém ouviu dessa lei? Foi no apagar das luzes de 2018. Não podia ser diferente. Morreu ao longo dos últimos 4 anos do governo anterior. E a gente retoma esse processo, entendendo que é fundamental a gente dar condições aos municípios de ter recursos para o financiamento a implantação da arborização urbana. Então, estamos empenhados nesse processo, estamos em discussão com a ANAMA, que é representado por Marcondes, e a gente pretende ter, ao final desse ano, essa regulamentação publicada. Nós temos aqui a preparação dos cursos de AD sobre a arborização urbana, no âmbito do trabalho da UFAL e a UFSC, aqui o Dr. Maurício Amano representando. Aliás, esse conjunto, né? Aprimorar o cadastro urbano que diz respeito à ferramenta tecnológica da arborização urbana e a coletânea brasileira, que daqui a pouco ele vai falar dessa maravilha. Aliás, eu sempre faço essa pergunta, né? Quantos aqui estão contribuindo com a coletânea de arborização urbana? Olha, 3, 4, 5... Gente, é uma coisa impressionante, como é espalhado pelo Brasil o conjunto de autores dessa coletânea de arborização urbana vai nascer e viverá. E a outra, a gente está empenhado em fazer uma iniciativa que é o Arboriza Cidade, de conseguir apoiar a implementação dos planos locais, né, e regionais de arborização urbana e apoiar também a implementação de projetos pilotos de arborização. E, lógico, o destacado em verde, todos vocês já viram, o Plano Nacional de Arborização Urbana, que é o que nós estamos discutindo aqui. Ele tem como base o que o nosso querido professor Sérgio Chaves acabou de falar aqui na fala dele, que são os 2 PLs, 4.309 e o 3.113, são iguais. O que chegar primeiro vence, e vence o país todo, que é exatamente lá que define o instrumento do Plano Nacional de Arborização. E é isso, a gente está no novo arranjo. Todos sabem aqui que a competência primeira é dos municípios. O Estado de São Paulo está esperando, André? Está não, né? Está construindo seu plano estadual de arborização e está construindo um processo de apoio aos planos municipais do Estado de São Paulo. Maíra, levanta a mão, minha querida. Pernambuco está esperando? Não. Está também no processo de construção do seu plano estadual de Pernambuco. Eu estou citando Pernambuco porque é minha terra, né, gente? E aí está representante aqui de Pernambuco, também elaborando o plano estadual de arborização urbana, que também terá um amplo papel da construção dos planos municipais. O que eu quero dizer com isso? Estamos num novo processo, uma nova agenda, alinhada ao projeto de lei e alinhada a essa perspectiva nacional, que os entes da União dos Estados se somarão aos municípios no impulsionamento e na implementação dessa nova agenda, que é da arborização urbana, saindo então para uma responsabilidade compartilhada. Esse processo de construção tem sido riquíssimo, não é fácil juntar todas essas lindas marcas e logos aqui embaixo, é um processo de construção amplo, de diálogo, de esforço, e que está faltando aí da cidade dos estados, né, André? Aqui a ser colocado. Mas a gente se soma a todos que falaram aqui, a liderança aí da UFAL, junto à UFSC e ao INESC, que reúne esse conjunto de universidades que estão nessa articulação, e também os que não foram falados aqui, com a CONFEA, o CAL e o CFBio, que são os conselhos, né, de arquitetura, de engenharia e de biologia também empenhados nesse processo, e todos aqueles ali, ali associados a essa construção, os estados e os municípios anfitriões, a AMUP no estado de Pernambuco, que reúne os municípios, e todos aqueles outros que estão aí colocados, aumentando a riqueza do processo participativo e de contribuição de cada expertise dessas instituições.
Esse é a nossa linha de base. Hoje a gente está ali, ó, no junho e julho, na primeira oficina presencial. Brás finalmente chegou, finalmente está acontecendo. Aquilo que a gente estava lá em fevereiro anunciando no Encontro Nacional de Prefeitos, ele agora está sendo uma realidade de construção e estamos aqui empenhados nesse processo. Teremos também, ao final de todo esse processo regional, o documento, né, que será em agosto, publicado no Opine Aqui, para ter contribuições da sociedade de uma forma geral, e a gente espera lançar na próxima COP 30 em Belém, exatamente nosso plano nacional, e publicar esse documento. Então, os próximos estados que terão, né, na sequência, a gente vai lá para Manaus, aqui do lado, 17 e 18 de junho, depois volta aqui para baixo um pouquinho, para Curitiba, 24 e 25, depois Recife, Pernambuco, lá em 4 de julho, e finalizamos em Campo Grande, no outro grande encontro do IPEI também que terá em Campo Grande, da região centro-oeste, que também tem uma representação importante. Todos esses têm contribuições fundamentais e reúnem experiências exitosas no campo da arborização urbana, e nós estaremos lá confirmados. Passo aqui a palavra à minha querida Jennifer Viese, coordenadora, especialista na área de arborização, em que muito tem contribuído e avançado na nossa agenda aqui, minha querida. Obrigada, Bom, obrigada, pessoal. A gente está super empolgado, como o Maurício está mostrando, de conseguir fazer esse processo. A ideia é que, durante todo esse processo de construção participativa, que a gente tem as oportunidades virtuais e agora as presenciais também, que a gente consiga criar um espaço de diálogo, de construção coletiva de fato, onde que a gente consiga ouvir, dialogar com diferentes atores, para que diferentes atores possam contribuir para o levantamento de ações, para o conteúdo do plano, né, para a gente conseguir definir papéis, responsabilidades, colher demandas específicas regionais. A ideia é que, durante esse processo, a gente construa um plano nacional, que ele seja um plano estratégico, ele não vai entrar em conflito, né, ou no detalhamento do que um plano estadual ou um plano municipal entraria. A ideia não é que eles fiquem conflitantes entre si, muito pelo contrário, que eles se fortaleçam, que a gente consiga ter essas responsabilidades compartilhadas e que o plano nacional consiga ver essa visão de paisagem que foi citada aqui, uma visão mais estratégica para a arborização. A ação do plano em si, o que a gente quer quando o plano tiver sido nascido, é que ele nos ajude a aumentar a cobertura arbórea nas cidades, principalmente foco, promover biodiversidade, não é uma cobertura arbórea sem essa relação, que a gente tenha biodiversidade, a gente tenha serviços ecossistêmicos e que a gente consiga gerar benefícios econômicos, sociais, ambientais, climáticos para as cidades, essa grande a nossa missão. A nossa visão seria fazer, como o secretário Dalberto falou, uma arborização urbana que não é acessória, que ela deixa de ser vista dessa forma, como se fosse estética apenas, embora a gente saiba que a estética é importante, a beleza nas nossas cidades é importante, traz qualidade de vida também e tem impacto sobre a nossa saúde, mas a verdade é que a gente tem que pensar cada vez mais na arborização urbana como mais uma infraestrutura básica de uma cidade. Quando a gente pensa na cidade, a gente pensa na infraestrutura viária, no saneamento, no abastecimento de água, de energia elétrica. A arborização urbana é mais um elemento fundamental, essencial e indispensável para a gente conseguir chegar numa qualidade de vida, na promoção de saúde e bem-estar para as pessoas. Bom, o que a gente está pensando no plano? A gente está nesse processo de construção, então, na verdade, tudo pode mudar, né? Mas o que a gente pensou por enquanto? Que ele tenha essa estrutura. Eu acho que quem conseguiu acessar o nosso guia do participante aqui viu um pouco disso. A estrutura é com uma introdução que contextualiza o nosso plano, com essas questões dos benefícios da arborização, né, e tudo que a gente fala aqui nas oficinas. A gente define exatamente qual é o escopo. Muita gente nos pergunta, mas o que é a arborização urbana, o que a gente está falando, por que não é floresta urbana? Então, a gente deixar esse escopo bem definido. A gente tem um diagnóstico, lembrando que a gente não consegue entrar num detalhamento de diagnóstico no nível municipal, no nível local, mas assim, um diagnóstico de uma forma um pouquinho mais estratégica em nível nacional. Metas e indicadores para o plano nacional, essa estrutura de governança e de definição de papéis de todos os setores da sociedade e chegando na estratégia e no plano de ação. Eu destaquei aqui em verde o que a gente vai principalmente conseguir construir ou trazer alguns subsídios durante a nossa oficina de hoje, que é principalmente escopo, metas, indicadores, governança, estratégias e plano de ação. Quanto ao escopo, para quem já leu lá no guia, a gente está definindo, a gente precisa definir a arborização urbana, começando com o urbano. No urbano a gente tem
ocupação humana densa, predominância de edificações, presença de sistema viário, de infraestrutura urbana, inclui regiões em expansão urbana e zonas de transição. Então, quando a gente está falando de arborização urbana, a gente está incluindo áreas periurbanas, arborização periurbana. E a gente pretende, no plano nacional, considerar as áreas urbanas delimitadas pelo Censo Demográfico de 2022, que é da onde a gente tirou essa definição do que é urbano. A gente sabe que cada município faz o seu zoneamento também, eles não necessariamente são a mesma coisa, mas como a gente está pensando em âmbito nacional, a gente pretende usar essa definição e identificação das áreas conforme o IBGE. Para a arborização, o que a gente está definindo? Que a arborização é o conjunto de árvores, palmeiras e arbustos presentes nas áreas urbanas, conforme definido acima, em espaços públicos ou privados. Claro que por ser um plano nacional a gente prioriza os espaços públicos, mas a arborização urbana inclui áreas privadas. Então, o que entra dentro desse conjunto? Os remanescentes de vegetação nativa, as áreas em recuperação, indivíduos isolados, arbóreos e inseridos em espaços planejados, como da arborização viária, né, das áreas verdes, parques, praças e jardins. Aqui eu acho que foi o Paul que falou sobre as outras formas de vegetação. A gente está focando no plano de arborização, por ser arborização, né, na questão das árvores, arbustos e palmeiras, mas sabendo que esse tipo de vegetação muitas vezes vem junto e está associada a outras formas de vida, como são as herbáceas, as epífitas e outras, que elas são muito importantes para contribuir para a biodiversidade e para a geração de serviços ecossistêmicos. Então, sabendo que isso vem junto, mas o nosso foco na arborização realmente são as árvores. E a arborização também é o próprio ato, né? Não é só substantivo, é verbo. Então, é a ação de arborizar. Então, a gente está falando de todo o processo de diagnóstico, de planejamento, de implantação, manutenção, monitoramento, educação ambiental, toda a ação de arborização urbana. Bom, a gente quer se basear para a identificação de metas e indicadores na regra 330-300. Eu não sei aqui quem que já conhece ou quem já ouviu falar sobre essa regra, pode levantar a mão. Bastante gente, que bom. Essa regra, na verdade, ela é uma recomendação, né, que foi proposta pelo professor Cécio, que é um grande especialista em arborização urbana no mundo. Ele fala que para uma boa qualidade de vida nas cidades, a gente precisa ter que são ver pelo menos 3 árvores da janela das nossas casas, né, do trabalho, da escola, né, dos nossos, que for, onde a gente estiver, né? 3 árvores, o 30 é 30% de cobertura arbórea pelo menos por bairro, e o 300 é que a gente esteja sempre a pelo menos, no máximo, né, não pelo menos, 300 metros de distância de uma área verde bem qualificada. Aqui, a área verde de uma forma mais ampla, inclusive a arborização viária, assim, bem arborizada, também conta aqui. A nossa ideia é que a gente parta dessa regra para conseguir identificar quais são as nossas metas e indicadores para o plano. Sobre estratégias e plano de ação, o que a gente está chamando de estratégia aqui são os agrupamentos temáticos. Então, pode ser temas, pode ser eixos, estratégias, mas a gente já conseguiu identificar esses 5. Claro que durante esse processo de construção a gente vai pensar nesses agrupamentos, mas o que a gente pensou foi, por enquanto, um planejamento espacial e monitoramento, também em âmbito, né, nacional, estruturação da cadeia produtiva da arborização, para a gente conseguir, de fato, ter sementes, mudas,